Olá, eu sou a Bela e hoje a gente vai conversar sobre um tema que, de verdade, pode mudar o jogo na hora de criar, de se comunicar, de se destacar. Juntos a arte de construir repertório. Mas calma, não tem nada a ver com teorias super complexas, tá? A ideia aqui é um caminho prático, estratégico, para expandir os horizontes de um jeito inteligente. E se tem uma frase para guardar dessa nossa conversa, é esta aqui, porque ela é a chave de tudo. Aumentar repertório não é sobre consumir mais e mais coisas, é sobre consumir melhor, com propósito, com intenção. A primeira virada de chave, então, é entender o seguinte: repertório não é um hobby, um passatempo, é um ativo. E como qualquer ativo valioso, ele precisa ser cultivado. Para quem trabalha com criação, com comunicação, para quem empreende, o repertório é, sem dúvida, o maior trunfo. É o que vai diferenciar um trabalho do outro, o que permite criar coisas que são realmente novas, relevantes. O pensamento tem que ser o de uma bilionária, sabe? Investir no próprio repertório e colher os frutos que ele traz. É um retorno garantido. Ok, mas como é que a gente constrói esse repertório de forma intencional na prática? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora, com algumas regras de consumo inteligente. A primeira regra é a de ouro, a regra 60-30-10. Funciona assim: 60% do consumo de conteúdo deve ser do seu universo principal, sabe? Os temas que já são da sua área. 30% vem de áreas vizinhas, adjacentes, tipo psicologia, história, marketing. E os 10% restantes, esses são para sair totalmente da bolha. É nesse cantinho que moram as conexões mais inesperadas, aquelas que geram originalidade de verdade. Mas, claro, não basta só variar o cardápio de conteúdo. A grande pergunta é: como é que a gente transforma todo esse consumo em pensamento crítico de fato? A resposta é mais simples do que parece: trocar quantidade por qualidade. Em vez de maratonar 5 vídeos sem muito critério, a proposta é escolher um e mergulhar fundo nele. Se perguntar: qual é a tese principal aqui? Eu concordo com isso? Por que eu discordo? E o mais importante, como isso se conecta com outras coisas que eu já sei? É nesse processo que o conhecimento vira sabedoria. Agora, de nada adianta consumir um monte de coisa incrível se tudo isso se perde, né? Por isso chegou a hora de construir um cofre de ideias. O repertório só cresce de verdade se for reutilizado. E para isso, as ferramentas não precisam ser nada complicadas. Um bloco de notas no celular, um caderno de papel mesmo ou uma página simples no Notion. Isso já é mais do que suficiente para começar. A estrutura desse cofre também pode ser bem simples. O ideal é criar seções para ideias que surgem, referências de filmes, cenas ou frases, conceitos que parecem interessantes, até frases de abertura que chamam a atenção. O importante é anotar tudo aquilo que brilha aos olhos. Isso é ouro puro. Mas, olha, um aviso importante: construir repertório não é só sobre consumir conteúdo online, de jeito nenhum. É fundamental ir além das telas e começar a observar o mundo ao redor. E aqui tem 3 passos que fazem toda a diferença. Primeiro, observar a vida real. As conversas, as frustrações das pessoas, o jeito como elas se expressam. Isso é repertório bruto, riquíssimo. Segundo, buscar referências melhores. Gente que desafia o pensamento. E terceiro, escrever sobre o que se consome. E por falar em referências, aqui vai uma dica valiosa. O conforto mata o repertório. Se o consumo é só de conteúdo de gente que pensa igual, não há aprendizado novo. É preciso buscar o desconforto intelectual. É nesse lugar, fora da zona de conforto, que o crescimento acontece de verdade. E sobre a escrita, é importante entender que os criadores mais fortes escrevem muito, mas muito mais do que postam. O ato de escrever, mesmo que seja só para si, é o que de fato consolida uma ideia. É o que transforma uma informação solta em parte do seu repertório ativo, pronto para ser usado. Bom, estamos chegando ao final do nosso papo. E para resumir tudo que a gente viu, a ideia a ser guardada é esta: construir repertório é um hábito silencioso e contínuo. E não precisa ser uma maratona. 20 a 30 minutos por dia, mas feitos com intenção, são muito mais poderosos do que horas de consumo caótico no fim de semana. Consistência é o nome do jogo. Então, resumindo, o repertório cresce quando se consome com intenção, quando se registra o que se aprende, quando se conectam as ideias, quando se observa o mundo e, o mais importante de tudo, quando se pensa por conta própria.
Por hoje é isso. Eu espero que essas dicas ajudem a construir um repertório cada vez mais rico e principalmente intencional. Até a próxima newsletter.